A epístola da carta aos Coríntios, São Paulo aos Coríntios 10, 6, 13. Irmãos, não cobicemos as coisas más como aqueles os judeus cobiçaram, nem vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. Sentou-se o povo a comer e a beber, e levantou-se para dançar ao redor do bezerro de ouro. Não pratiquemos a impureza como alguns deles praticaram, e morreram em um dia 23.000. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo exterminador. Ora, todas estas coisas lhes aconteciam em figura e estão escritas para a advertência de nós outros, chegados que estamos ao fim dos séculos. Aquele, pois, que crê está de pé, não olhe para que não caia, não vos sobrevenha tentação acima das forças humanas. Fiel é Deus, que não permitirá sejais tentados além de vossas forças. Antes fará que tereis ainda proveito da tentação, dando-vos o poder de lhes resistir. O Evangelho segundo São Lucas 19, 41, 47. Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, avistou a cidade e chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te pode trazer a paz. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, sitiarão e por todos os lados te apertarão, arrastar-te-ão a ti e a teus filhos que estão dentro de ti, e em ti não deixará pedra sobre pedra, porque tu não conheceis o tempo de sua visitação. E tendo entrado no templo, começou a lançar fora todos os que ali vendiam ou compravam, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa é casa de oração. Ele ensinava, e vós fazeis delas um covil de ladrões. E todos os dias ele ensinava no templo. Sente-se, por favor. Hoje, o nono domingo, depois de Pentecostes, temos o Evangelho que Jesus chora sobre Jerusalém. E o segundo tema é a expulsão daqueles vendilhões do templo. O dia exato desse fato ocorreu num domingo de Ramos. E estando Nosso Senhor naquele povoado de Betfagé, ele providencia aquele humilde jumento através dos seus discípulos, e assim ele atravessa o Monte das Oliveiras em direção a Jerusalém, sendo aí durante esse percurso aplaudido pelaquela multidão que querem o introduzir solenemente em Jerusalém como rei. E Nosso Senhor, então, chegando, pisando no vale de Josafá, ele contempla Jerusalém, o templo
no Monte Sião. E assim ele recorda da resistência daquela gente. E assim ele não se contém e chora. Em um momento assim que aparentemente, numa visão humana, não tinha motivo de choro, porque era um momento que ele estava sendo aplaudido, aclamado. Mas Nosso Senhor chora não por ele, mas pela cidade, também por todos nós. Ele chora primeiro porque aquela gente que estava obcecada resistiu todas as graças. E agora, naquele último momento, como ele fica abalado na sua compaixão e chora também pela sorte daquela gente. E Nosso Senhor então diz: se ao menos agora tu conhecesses o dia da minha visitação, isto é, o dia da minha misericórdia, mas está agora encoberta aos teus olhos. E assim, diante daquela cidade opulenta, as pessoas ali não pensavam realmente na sua salvação. Para nós também deve ser uma reflexão. Desconfiemos da vida farta, da vida folgada, da vida sem cruz, da vida sem sacrifício. Desconfiemos. Não é sinal de salvação. Estava ali, naquela cidade, à beirinha do precipício, mas ali feliz da vida, entre aspas, sem se preocupar com sua sorte eterna. E Tito, com o seu exército, cercou aquela cidade de uma forma que eles não tinham como escapar. Foi terrível aquele cerco. Isso no quarto domingo, no 24º domingo. Isso será mais explanado, então aqui não vou entrar muito naquele cerco, em detalhes. Foi terrível. Para nós, pode ser aplicado a sorte de Jerusalém também. Na medida que nós rejeitemos a graça de Deus, as inspirações de Deus, também a nossa sorte será lamentável. E então, também ouviremos o lamento de Nosso Senhor. E virão dias em que os teus inimigos te cercarão e te sitiarão e te apertarão por todos os lados. 2 dias principais
há em que nós nos veremos em situações semelhantes na hora da morte, no juízo particular e no juízo universal. São Gregório fala que, entre tantas outros inimigos que teremos nesses momentos, existe inimigos terríveis para os que viveram no vício da impureza, e que esses inimigos cercarão a alma, e que a alma, não tendo como escapar daqueles vícios, não querendo mais se arrepender, não querendo mais deixar, o inimigo então arrastará, os demônios arrastará aquela alma para o abismo. O segundo tema fala da expulsão dos vendilhões no templo, daqueles que compravam e vendiam ali no templo. São Lucas coloca os fatos sem se preocupar muito com a cronologia, mas São Marcos esclarece mais. No capítulo 9, versículo 19, capítulo 9, versículo 11, ele esclarece mais. E se percebe então que foi essa expulsão dos vendilhões no templo foi na segunda-feira seguinte ao domingo de Ramos. Porque fala que depois que Nosso Senhor passou o dia em Jerusalém, Nosso Senhor volta para Betânia, e na segunda-feira ele volta para o templo. E depois que Nosso Senhor então expulsa aqueles vendilhões, termina aqui o Evangelho dizendo que assim que Nosso Senhor todos os dias ia ao templo. Então Nosso Senhor ali atuou como rei, atuou como o Senhor, como poderoso. Não precisou usar de fenômenos muito extraordinários, como raios e trovões. Não. Bastou que ele utilizasse aquele azorrague, um chicote feito de cordas. E certamente ali ele, revestido da ira divina, ele colocou em fuga todos aqueles profanadores. E eles ficaram realmente amedrontados e deixaram ali aquele sítio. E observe que não era nem o lugar mais santo do templo, não era nem o átrio interno e nem menos o Santo dos Santos, mas era um átrio externo que qualquer pessoa podia ter acesso, mas entretanto para o comércio não seria lícito. E diz assim que também que Nosso Senhor não permitia que transportasse objetos profanos, objetos no templo, através do templo. Para nós também devemos ter muitas reflexões a respeito desse zelo pelas coisas santas. E, por exemplo, assim como Nosso Senhor teve tanto zelo, porque o templo era a casa de Deus, mas não havia ali ainda
o Santíssimo Sacramento era mais uma presença espiritual. Para nós cristãos que temos nas nossas igrejas, nos nossos templos, o Santíssimo Tabernáculo, o Santíssimo Sacramento, como deve ser redobrado esse respeito, esse cuidado de como estar, de como se portar nesse recinto santo. E isso de uma forma bem mais extensiva se pode ter esse cuidado. Por exemplo, com relação à vestimenta. Observe que, sobretudo, os que vão receber a Santíssima Eucaristia, como eles devem ter o cuidado, o esmero da modéstia, não deixando a desejar, não trazendo escândalo para os outros irmãos, e nem também tendo o menosprezo pelas coisas santas, pela Santíssima Eucaristia, vai receber o Santíssimo Sacramento, vai receber o Deus Puríssimo. Então, que cuidado na minha veste. Os homens, evite comungar, ou mesmo vir para a igreja de manga de camisa. Observe que quando vão para uma repartição importante, um convite, observe como geral se trajam com dignidade, e para a Santa Casa de Deus, para receber o Santo dos Santos, não tem esmero pelo menos igual? Para as senhoras, as moças, as meninas, não tem receio em exagerar na modéstia, porque a tendência é sempre ceder para baixo, para o mais fácil. Então não tenham receio em exagerar para a maior modéstia. Com certeza não vai ofender o Nosso Senhor. Claro, muito cuidado com as más interpretações, porque muitas vezes há entre os irmãos pessoas que não se vestem com tanta modéstia, mas eles são mais inocentes dos que os que se vestem. Então, muita prudência e nessa matéria. É bastante divergente, a teologia moral é um pouco complexa, mas se seguirmos o senso comum já é muito bom, já acertaremos bastante em como podemos agradar Nosso Senhor. Também lembrando que, como dizia o Padre Jair muitas vezes aqui, católico não é somente na igreja, católico é 24 horas por dia. Então, não vai colocar a roupa decente somente na igreja. Claro, na igreja vai se esmerar ao máximo, mas fora da igreja, no seu trabalho, na sua casa, no seu quarto, você tem que se mostrar católico, porque não se esqueçam, também cada um de nós temos um templo, e esse templo, que é o nosso corpo, foi consagrado a Deus no Santo Batismo. Então, é também uma forma também de profanar o templo santo de Deus, utilizando para o pecado o nosso corpo que nosso Senhor nos deu para a glória dele. Então a grande graça hoje que pedimos a Nosso Senhor é essa graça de não rejeitar a economia de sua divina paixão,
não rejeitar as graças que Ele derramou para cada um de nós na sua paixão, porque essas graças não são automaticamente aplicadas para a nossa redenção, mas precisamos cooperar, precisamos querer que essa redenção atinja a nossa alma. E os meios eficazes que nós te deixou para atingirmos esse ideal são os meios dos sacramentos, sobretudo através dos sacramentos. Então, todo o cuidado para receber bem esses sacramentos, a Santíssima Eucaristia, que é o alimento da alma, fazer bem feitas as nossas confissões e não adiar os outros sacramentos necessários. Quem vive regularmente, né? O matrimônio, a crisma, que precisa de uma disposição maior, de um propósito de vida mais firme e uma vida católica mais perfeita para receber esse sacramento da Santa Crisma, do Santo Crisma. Então a grande graça hoje que pedimos é pedir ao Senhor que não sejamos infiéis às graças, que não sejamos obcecados como aquela cidade de Jerusalém, porque não tem como escapar da justiça divina, assim como Jerusalém pereceu e que não ficou pedra sobre aquela cidade magnífica, assim será a ruína também do pecador que rejeitasse as graças do nosso Senhor. E todo cuidado com o templo físico na Igreja Católica, está bem modestamente dentro da Igreja Católica, dentro dos templos católicos, e também com o nosso templo, que temos que cuidar também e zelar para manter a graça divina que recebemos no Santo Batismo ou depois de uma confissão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.